Tem uma história que eu gosto muito dela, de contar ela assim, que é a história do mestre e do jovem aprendiz. Não sei se você já ouviu essa história, mas se você não ouviu, presta bem atenção no que essa história traz para um desenvolvimento pessoal. O mestre, ele treinava um jovem aprendiz para ser um bom cortador de lenha. E todos os dias esse mestre mostrava para ele as técnicas, a forma com que ele deveria fazer para cortar a lenha, como que ele deveria afiar o machado. Ou seja, ele mostrou desde o planejamento até a execução de como ele fazia para ser um excelente cortador de lenha. E esse jovem aprendiz, ele amava aprender com o mestre, ele caminhava com o mestre, ele gostava de entender as estratégias que o mestre ensinava todos os dias. E um certo dia, esse jovem aprendiz, ele ficou muito fera, muito craque em cortar lenha, e ele percebeu que ele cortava muito mais rápido do que o seu mestre. E aí, que ele queria superar o seu mestre, porque todas as pessoas que a gente ensina, elas têm esse desejo de superar o mestre, e isso é normal e é muito proveitoso. Ele queria superar o mestre na execução de cortar a lenha. E aí, o que ele fez? Ele falou, mestre, bom, agora que eu já aprendi tudo, você me ensinou tudo, eu gostaria de fazer um desafio. Eu percebi, né, que eu corto lenha mais rápido que você, usando as suas próprias técnicas, então eu gostaria de te propor um desafio aqui na cidade, a gente fazer um campeonato para ver quem é que corta mais lenha em um determinado espaço de tempo. E o mestre, né, com toda a sabedoria e humildade, falou, tudo bem, então vamos fazer esse campeonato, eu e você. E aí eles chamaram toda a cidade, começou a movimentar e executar esse evento na cidade, e assim marcaram o dia e a hora, o local, e começaram a executar as tarefas de cortar a lenha. E aí o jovem aprendiz cortava lenha e jogava para um lado, cortava a outro, jogava, e foi fazendo aquela montanha enorme de lenha. Enquanto isso, o seu mestre, com toda a paciência, cortava a lenha, organizava a lenha no cantinho, cortava de novo. E aí as pessoas da cidade começaram a ficar muito empolgadas, né, com o jovem aprendiz, porque afinal de contas ele estava muito rápido, ele conseguia aparentemente cortar mais lenha do que o mestre. Quando então aconteceu algo que foi inesperado. O mestre parou por alguns minutos. Ele parava e aí o jovem aprendiz ficou observando o que estava acontecendo, por que o mestre estava parado, né? Por que ele parava em alguns momentos. E de repente, o mestre estava lá tranquilo, calmo e afiando a faca, amolando a faca, afiando a faca. E o jovem aprendiz ficou desesperado, falou assim, gente, eu vou ganhar do mestre agora que eu vou correr e cortar mais lenha, porque ele está parando toda hora. Ele não sabia nem o que ele pensava, se o mestre estava deixando ele ganhar a competição, ou se porque o mestre já estava mais velho, já estava cansado de fazer esse trabalho, e enfim, não estava mais dando conta. Bom, no final, acabou o tempo no qual o mestre e o jovem aprendiz tinham determinado para cortar a lenha, e quando foi fazer a contabilidade da quantidade de lenha que se tinha lá naquele espaço, o jovem aprendiz, para surpresa dele, o mestre havia cortado muito mais lenha do que ele. As pessoas da cidade ficaram espantadas, né, com a execução do mestre, e aparentemente parecia que o jovem aprendiz estava se saindo muito melhor. O que aconteceu? E ele perguntou, mestre, o que aconteceu? Eu tinha a sensação de que eu estava indo muito mais rápido, eu sou mais jovem, tenho mais velocidade, estava conseguindo cortar mais lenha. Como que você conseguiu cortar mais lenha do que eu? E aí o mestre falou para ele,
olha, quando você achou que eu estava parado ou que eu estava descansando, eu não estava descansando. Eu estava afiando a minha faca. Quando você afia a sua faca ou o seu machado, você vai conseguir cortar mais rápido. Não é pela velocidade, mas é pela estratégia. Então, o mestre ele usou a estratégia de parar o momento que foi necessário para parar, para amolar a faca dele, para afiar a faca, afiar o machado, ou seja, para se capacitar, para estudar, para entender o processo, para continuar a executar com mais segurança. E o jovem aprendiz ele só se preocupou em cortar a lenha. Ou seja, será mesmo que durante todo o processo que ele viveu com o mestre, ele aprendeu de fato que a execução ela está só em fazer, fazer, fazer? Ou você tem que, quando você encontra o obstáculo, né, a dificuldade, você afiar a sua faca, você amolar o seu machado para você conseguir empilhar melhor os seus pensamentos, organizar aquilo que você sonha, colocar em prática o seu planejamento, se sentir mais seguro, né? Conseguir trabalhar e traçar metas para chegar mais rápido. Não quer dizer que você, como o jovem aprendiz, não quer dizer que você tem que cortar mais lenha, mas você tem que usar a estratégia certa. Então, estratégia se usa até mesmo na hora de executar. Se você não planeja, você vai se sentir inseguro. Se você não coloca em prática a execução, você vai viver no mesmo lugar. Então, onde você está na sua jornada, na sua caminhada como fonoaudiólogo, que você não sai do lugar, ou que você vê o seu mestre te ensinando a cortar a lenha, como essa história que eu contei aqui para você, mas você quer competir com o seu mestre e está esquecendo de afiar o seu machado, ou seja, o mestre não ficou preocupado olhando o que o jovem aprendiz estava fazendo, por mais força, veracidade, agilidade que ele tivesse, o mestre usou as estratégias certas, ele usou o conhecimento que ele tinha de afiar o machado e saber a hora certa de parar, a hora certa de pensar, a hora certa de executar para fazer com que o negócio ou que a competição acontecesse. Então, se você, fono, que está aqui me escutando, está competindo com o seu colega, está preocupado em quanto que ele cobra, como que ele faz o exercício, qual a estratégia que ele usa, muda isso na sua mentalidade. Se preocupe em como você vai fazer para alcançar um nível mais elevado dentro da sua área, como você vai traçar as estratégias para começar a executar, como você pode se sentir mais seguro para poder atender e para entregar resultados que sejam mais produtivos para você, ou como você vai sair de R$ 2.500 para 10, para 20, para 30. Como você, fono, vai fazer para, ao invés de você atender 15, 20 pacientes, você atender 4, 5, até 6 pacientes por dia e ter um faturamento acima de R$ 10.000.